Vamos lá. Estão prontos o coração de vocês para esse tempo aqui? De oração, de ministração da palavra? Vocês sabem que o culto a gente divide em 3 momentos, né? Momento da adoração, momento de oferta e momento da palavra, certo? A palavra é também um momento do culto, é quando você se senta para ouvir a palavra de Deus ao seu coração. Lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. Então nós precisamos de luz da palavra para os nossos pés. Às vezes nós estamos pisando em alguns lugares, mas não estamos conscientes do perigo daqueles lugares. A palavra traz luz para que você veja que são lugares perigosos. Eu estou ministrando na igreja, já fazem 3 cultos, hoje o 3º culto, sobre um assunto. Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação para a gente concluir esse assunto hoje, ok? Nós estamos falando sobre por que as pessoas, muitas pessoas, decidem se manter fora da igreja ou distante da igreja. Por que que algumas pessoas chegam à conclusão de que a igreja é desnecessária para você ter o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus? Tem algumas pessoas chegando a essa conclusão. Nós mostramos que existem pelo menos 3 grupos. O primeiro grupo é aquele que a gente chamou de semi-igrejado, que é aquela pessoa que não consegue ter compromisso com a igreja, não consegue ter compromisso com a palavra, não consegue ter compromisso com a fé. Ela é superficial no seu relacionamento com Deus, certo? Então é aquela que vai para um culto, falta 4, vai para 4 e falta 16. E essa proporção só aumenta, de modo que a liga que ela tem com a igreja é quase nada. E o que nós aprendemos na Bíblia é que os plantados na casa do Senhor florescem. Então, para que haja florescimento, precisa ser plantado. Se uma árvore não permite ser plantada, ela não vai frutificar, ela vai morrer. Então, os que frutificam na casa do Senhor são aqueles que se permitem ser plantados, aquele que se permite criar raiz, conectar. Se não acontece isso, então a vida de Deus que a igreja teria para oferecer não vai acontecer, porque a pessoa não se conecta, certo? Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na vida. Aquilo que você não consegue se conectar, você não consegue absorver. Então, se você casa com uma pessoa, por exemplo, e você não consegue se conectar com aquela pessoa, esse casamento vai morrer. Porque precisa de conexão para que a vida aconteça. Já citei exemplo para vocês da minha esposa, que depois que a mãe dela faleceu, ela resolveu virar uma botânica. Então, lá em casa virou um jardim botânico da Marta. Ela criou muitas árvores, muitas plantinhas. E o episódio que acontecia era que as plantinhas dela morriam. E aquilo deixava ela triste. Puxa vida, minha planta morre, não dá certo. E aí ela perguntou, por que minha plantinha está morrendo? E aí o Senhor falou para ela, você não fala com elas. E aí ela passou a falar com as plantinhas. Meu amor, bom dia, como é que você está? Tudo bem? E aí você está querendo água? Você quer o que você quer? Enfim. E aí ela começou a conversar com as plantinhas, e as plantinhas prosperaram e viveram. Essa semana eu estava conversando com meu sobrinho Davi. Ele comprou um aquário para o filho dele. E aí quando o aquário chegou, era uma festa. Todo mundo lá falava com os peixinhos, conversava com os peixinhos. Olha que o rabo dele... Aí eles dão aquele espinote, né? Pensa que eles não estão se exibindo? Estão se exibindo. Aí ele disse que com as ocupações do dia a dia passou a não olhar mais para o bichinho. Passava e vinha, ia para o trabalho e voltava. Começaram a morrer. Aquilo que você não se conecta, morre. Não cria vida. A vida na igreja é a mesma coisa. Se você não se conecta, também você não vai ter vida. Você não permite ser plantado, ok? Então o primeiro grupo de pessoas são aquelas que não se conectam com a igreja. São os semi-igrejados. Vai 4, falta 16. Mas tem também o grupo que são os feridos. E esses que são feridos com a igreja... eu estou fora da igreja porque eu estou ferido. Ferido com o quê? Ferido com o irmão.
porque o irmão pediu o cartão de crédito emprestado, não pagou a conta, fiquei chateado, eu não quero mais saber desses irmãos vagabundos. Aí, sai fora da igreja. Ou então porque tem fofoca, tem uma coisa, e sai fora. Então, está ferido com o irmão. Tem um outro que está ferido com o pastor, porque acha que o pastor extrapolou no limite de autoridade dele, ou porque acha que o pastor não se interessa pelas ovelhas, ou porque acha que o pastor é excessivo na questão de pedir dinheiro, ou então porque acha que o pastor não tem uma pregação direitinho, de acordo com a palavra, não gosta da teologia do pastor. Então as pessoas dizem, estou ferido com o pastor, não vou para a igreja. E tem um outro grupo de pessoas que dizem, eu não vou para a igreja porque a igreja é indecente, acontece muita coisa errada lá dentro, então eu não vou participar dessa igreja não. A igreja, na opinião dele, não é uma igreja santa, como deveria ser. E aí ele diz, bom, eu não quero fazer parte dessa igreja. E aí ele também sai fora. Então esses são os que estão feridos com a igreja. Eu só queria lembrar que a igreja, ela é composta por pessoas pecadoras, certo? Eu só queria lembrar esse detalhe. A pessoa quer chegar na igreja e tudo ser perfeito, mas a igreja é composta por pessoas que nem você. E aí, qual é a lógica? Vai ter problema, certo? E eu entendo o problema, a gente faz o quê? Trata o problema, não é assim? Se você fosse jogar a criança junto com a fralda, não existia mais um ser humano na face da terra. A criancinha fez caquinha, você pega a criança e a fralda e joga no lixo. Não sobrava ninguém. O que a gente faz? A gente limpa o menino, joga o cocô fora, bota uma fraldinha nova e espera o menino crescer, sim ou não? Certo? Agora, depois que ele crescer, se continuar cagando na fralda, a gente dá um mod P, que aí já é outro nível, né? Então, da mesma forma, a gente espera que o cristão, ele cresça, ele deixe de ser bebezão. E uma vez que ele deixou de bebezão, ele vai fazer o que agora? Começar a cuidar dos irmãos mais novos, sim ou não? Todo mundo não limpou seu cocô? Limpou, agora limpa o cocô dos outros. Certo? Mas aí, se você chega na igreja e quer encontrar todo mundo com anjo, negocinho assim na cabeça, não vai acontecer. Então a igreja é lugar onde a gente vai desenvolver o amor cristão, certo? E o amor cristão é exatamente conviver com as dificuldades que as pessoas têm. Cada uma tem suas histórias, seus traumas, seus sofrimentos, e cada uma delas está querendo vencer e se tornar melhor e crescer de algum jeito na vida. Estamos aqui? E a igreja é esse lugar que abarca essa ruma de gente. Então pode ser que na igreja você realmente não vai encontrar essa igreja impoluta, essa igreja que não tem falha, que é provável que você não vai achar. Agora eu concordo que você vai achar um monte de gente que Deus está curando, restaurando, e eles estão crescendo e avançando. Como diz o meu irmão Rodney, não são perfeitos, mas são saudáveis. O mínimo que a gente espera é que a gente se torne um adulto, um cristão saudável. Amém, gente? Perfeito nós vamos ser quando a gente chegar no céu. Mas aqui nós temos que vencer um monte de coisa todos os dias até Jesus voltar. Porque nós temos uma carne que não quer Deus. Meu espírito quer Deus, a minha carne não. Há uma guerra, nós somos esquizofrênicos. Porque há uma parte em nós que quer Deus e há uma parte que quer outra coisa. E é exatamente o que torna você cristão, é você fazer a escolha por aquilo que é certo, embora você queira outra coisa. Você compreende isso? Então, tem esse grupo de pessoas que estão feridos com a igreja porque achou que a igreja não era aquele mar de rosas que deveria ser. E eu concordo que não é, eu não vou enganar ninguém aqui. Amém, gente? Não vou enganar. Quando uma pessoa diz, pastor, eu quero congregar na igreja, primeira perguntinha que eu falo para ele, tem certeza? Né? A irmã Edglema, quase que nós perdemos uma ovelha mais linda dessa igreja, uma das mais lindas, e ela veio congregar com a gente, e eu fiz essa pergunta para ela, minha irmã, tem certeza que quer congregar aqui? E ela disse, meu Deus, agora não tenho mais não, eu vou, acho que eu vou me embora. Graças a Deus os irmãos pegaram lá fora, alguma coisa assim, e ela não foi, ficou e congrega com a gente até hoje, é uma irmã muito preciosa. Mas a pergunta, você tem certeza? É exatamente perguntando, querendo entender, gente, porque você já namorou com a igreja, você já conviveu com os irmãos, você já viu como é,
Você já conheceu o pastor, você já conheceu a comunidade como é, tem certeza que quer casar com eles, com essa igreja? Tenho. Então seja bem-vindo. Nós queremos você na nossa casa, nós queremos você na nossa família, queremos que você aprenda a crescer com Deus juntamente conosco. Agora, eu vou te prometer que não vai ter problema? Vai ter problema. Onde tiver gente, vai ter problema. Só não vai ter problema depois que você morrer. Aí não vai ter mais não. Porque a gente vai enterrar, você desaparece, pronto, não tem mais problema. Mas enquanto estiver vivo, vai ter o quê? Problema. E nós estamos aqui para fazer o quê? Para resolver os problemas. É ou não é? O pessoal, às vezes, vão para as empresas e... Rapaz, essa empresa tem problema demais. Tu só tem emprego porque a empresa tem problema. Se não existisse problema, você não teria emprego. Porque não precisava de você. Amém, gente? Vocês estão aqui? Então, onde tem pessoas reunidas, haverá problema. Então, eu não garanto que a nossa igreja vai ser perfeita, mas a gente trabalha para que ela seja saudável. Estamos aqui? Saudável. Então, muito bem. Então, são esses dois primeiros grupos que nós falamos nos outros cultos. Aquele que não se compromete, que é o semi-igrejado. Aquele que se diz estar ferido e por isso não quer ir para a igreja. E tem o terceiro grupo que não vai para a igreja porque ele diz o seguinte: eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. Então é esse grupo que eu amo Jesus, mas eu odeio a sua noiva. E nós queremos dizer que isso é uma incongruência. Se você diz que ama Jesus e odeia a igreja, tem alguma coisa errada. Porque essa igreja que essa pessoa odeia é a igreja pela qual Jesus morreu, é a igreja pela qual Jesus ressuscitou, é a igreja da qual Jesus é a coluna e o alicerce dela, é a igreja de quem Jesus é o seu protetor, é o seu salvador, é a igreja de quem ele está purificando e limpando para tornar para si uma igreja gloriosa, imaculada, sem ruga. Como é que eu vou odiar a noiva dele? Não faz nenhum sentido, ok? Então, esse grupo dos que dizem amar Jesus e odiar a igreja são o pior tipo, é o pior tipo, são os críticos. São aqueles que são zangados, ferozes com a igreja. Eles dizem que agora descobriram a verdade, a verdadeira fé, ela está fora do sistema religioso, ela está fora das amarras da religião. Agora veja que coisa interessante, esse tipo de gente está na internet, chamam a igreja de facção, combate a imagem da igreja, mancha a imagem pastoral, diz que o seu pastor é Jesus, que não existe essa coisa de pastor na Bíblia, que a instituição igreja é coisa de homem, que gira em torno de doutrina de homem, que pastor só quer saber do dinheiro das pessoas e que dízimo não existe na Bíblia. Pronto, essa é a pregação desse pessoal. Agora vamos ver aqui. A verdadeira fé está fora do sistema religioso. O que é o sistema religioso? É isso aqui, ó, um pastor, um templo, pessoas, certo? Isso é um sistema. E daqui, se nós tivéssemos mais 10, 20, 50 outras igrejas, aí nós teríamos um ecossistema religioso. Então essas pessoas estão dizendo que encontraram a verdadeira fé fora do sistema religioso, ou seja, eu não preciso de nada disso para eu servir a Deus. Tranquilo? Qual é a questão? É que se você observar o que eles estão fazendo, é exatamente um sistema. Eles estão na internet, esses caras são os pastores da internet, existem membros que estão na tela do celular e também existe oferta, que as pessoas também fazem lá a ofertazinha lá na rede social. Então, ou seja, é um sistema. Mas você não está dizendo que achou a fé fora do sistema, você acabou de criar outra. Então, é um negócio que não faz sentido. Vamos ver aqui então, qual é o texto predileto desse pessoal. Atos capítulo 17, versículo 24. Você pode abrir a Bíblia. Atos 17, versículo 24, nós vamos ler. Posso ler? Digam sim. Não? Atos 17, versículo 24, olha só o que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Fale comigo essa frase: não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 25: nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças humanas para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus. Vamos voltar aqui. Então veja, vamos tentar explicar esse texto que eles usam como fundamento para o seu comportamento. Então eles começam: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É aqui que eles baseiam dizendo o quê? Que a igreja é coisa de homem. A doutrina ensinada na igreja são doutrinas de homens, porque Deus mesmo não habita em templos feitos por mãos humanas, certo? Muito bem, se a gente for ler o texto onde Paulo citou isso aqui, você vai perceber que Paulo estava na cidade de Atenas, e ele começou a observar a cidade de Atenas, e ele percebeu que Atenas era uma cidade muito idólatra. Em todos os lugares havia muitos deuses, muitos ídolos, muitas estátuas, muitos templos. E dentre os deuses, havia um lá escrito assim: ao Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo disse: eu tenho visto que vocês são muito religiosos, mas existe um Deus lá que está escrito ao Deus desconhecido, pois é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Então é onde ele diz: esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido é o meu Deus, é o Deus que eu prego, é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Ele é tão grande que ele não habita, não é possível habitar em templos feitos por mãos de homens. Por que é que ele não habita em templos feitos por mãos de homens? Porque ele é grande. Todos os deuses que o apóstolo Paulo viu eram um artífice que havia criado. O cara fez lá uma estátua, fez um prédio e colocou aquela imagem. Ele está dizendo: o Deus desconhecido que fez os céus e a terra, que é o Deus que eu prego, ele não comporta, ele não cabe num templo feito por mãos do homem, ele transcende esse prédio. Paulo disse: é sobre isso que eu estou falando para vocês, não é? Então, ele disse: e de um só ele fez todas as raças humanas. Esse Deus que fez o mundo e tudo que nele há, fez também você, a partir de um homem, e desse homem toda a raça humana. Então, de um homem, você tinha o negro, o pardo, o branco, o vermelho, todas as cores humanas que a gente conhece, veio a partir de um único homem, e foi esse Deus desconhecido que fez. Então ele disse, determinou que esses homens habitassem sobre a face da terra, e determinou um tempo para os limites da sua habitação, para que esses homens buscassem a Deus. Então veja, Deus criou esse homem e já existe determinação profética sobre o fim desse homem aqui nessa terra. Ele criou e estabeleceu o início e o fim. Ele é alfa e ômega, princípio e fim, origem de todas as coisas. E então ele determinou um tempo para que esses homens buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas já disseram. O versículo 30 diz assim: mas havendo Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, porquanto determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que para isso ordenou. E isso tem dado certeza a todos nós, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Então, isso aqui é o relatório que Paulo está falando. Então, essa parte que diz, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, essa frase, ela está dentro de um contexto. Não é uma frase solta. Certo? E qual é o sentido dessa frase? Deus não habita em templos feitos por mão de homens. É essa aí, que Deus é a causa e a origem de todas as coisas. Ele é maior do que qualquer Deus ou ídolo que você possa criar ou imaginar. Amém, gente?
Então, olha que coisa tremenda. O texto que nós lemos diz: não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas. Como eu disse no domingo passado, se a primeira parte do versículo for verdadeira, a segunda também precisa ser. Veja, na opinião deles, vamos derrubar tudo que é de igreja. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, certo? Se Deus não habita, então derruba esses prédios. Deus não habita. O versículo seguinte diz: ele também não é servido por mãos humanas, então arranque as mãos fora também. Vamos derrubar os prédios e arrancar as mãos dos homens, porque Deus não é servido por mãos humanas. Ok? Então o sentido dessa expressão é: Deus é muito grande, Ele é a origem e a causa de todas as coisas. Muito bem. Eu quero mostrar para vocês que o sentido dessa expressão, Deus não habita em templo feito por mão de homens, ela inaugura um tempo de adoração no Novo Testamento que não era comum no Antigo Testamento. E é isso que essa galerinha não consegue ver e eu quero mostrar para você. Então veja, se você se lembra, lá no Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50, começa a descrever sobre a morte de Jesus Cristo, certo? Mateus capítulo 27, versículo 50. E o que o texto diz? No versículo 50 diz: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram. Muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Observe isso aqui, ó. Veja, eu acho essa descrição de Mateus extraordinária. Ele diz que quando Jesus bradou, certamente é aquela parte que diz: está consumado, ou em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus bradou em grande voz, ele disse que o véu do templo se rasgou, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Isso era 3 da tarde. Então você imagine a cena que se transcorreu na hora em que Jesus deu aquele brado. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu e as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram. Não foi uma cena normal. Aquilo ali é a cena de Steven Spielberg fazer um filme, porque é algo realmente extraordinário, surreal. O sol escurecendo, a terra tremendo, as pedras rachando, os sepulcros se abrindo e os santos saindo dos sepulcros. E depois entraram na cidade santa e começaram a aparecer a muitos. Ou seja, o que estava acontecendo ali não era algo comum, era algo surreal. Naquele instante, estava sendo inaugurado um novo tempo para a igreja. Um novo tempo, um novo ciclo de adoração. E a primeiríssima coisa que aconteceu, a Bíblia diz: eis que o véu do templo se rasgou. O que eu estou comentando para você é sobre essa frase: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A primeira coisa que eu estou dizendo, o significado dela é: Deus é grande. O segundo significado é sobre um nível de adoração. Deus não habita em templo feito por mão de homem, significando, dizendo que a adoração, ela não se comporta mais apenas dentro da igreja. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a primeira coisa que aconteceu foi que Deus rasgou o véu do templo de alto a baixo. E por que esse véu do templo é tão importante, é tão significativo? Vocês que são crentes mais antigos sabem que no tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto, Deus ordenou que fizesse aquele tabernáculo para que ele viesse ter comunhão com o seu povo.
aquele tabernáculo foi dividido em 3 lugares, em 3 compartimentos. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio ficava o povo, no lugar santo o sacerdote, e no lugar santíssimo apenas o sumo sacerdote, que entrava lá uma vez por ano. O que é que tinha dentro do lugar santíssimo? A arca da aliança. Essa arca da aliança tinha dentro dela as pedras dos 10 mandamentos, o maná comido no deserto e a vara de Arão que floresceu, a vara seca de Arão que floresceu. Eram guardadas ali. E aquele lugar era o lugar onde a presença de Deus vinha. E todo Israel, uma vez por ano, deveria fazer uma procissão para ir para o templo, para o tabernáculo, e naquele lugar eles estarem diante da presença de Deus que estava no lugar santíssimo. Mas o único que podia entrar no lugar santíssimo era o sumo sacerdote, se consagrando um ano para poder entrar naquele lugar. Porque se ele entrasse e não tivesse santo, morria. Tão tremendo era a presença de Deus naquele lugar. A arca, que vocês se lembram, é aquilo que a gente bota aqui na ceia, né? Você lembra? Aquela arcazinha com 2 querubins. Então a gente bota aquela representação aqui na ceia. Hoje, no nosso tempo, apenas para um efeito de decoração, não tem mais o significado e o sentido que tinha na época. Então veja, o sumo sacerdote, quando entrava naquele lugar, diz a história que ele tinha que entrar amarrado com uma corda na cintura, chocalhos nas suas roupas, para que ele se movimentasse e as pessoas ouvissem de fora que ele estava vivo, não morreu, porque se tivesse morrido tinha que puxar com a corda, porque se alguém entrasse para salvar, morria lá também, e assim era um morto em cima do outro morto, e o negócio não teria mais fim. Então, um chocalhinho, uma corda para puxar, caso ele morresse. Tão sério era o acesso a esse lugar. Quando Jesus morreu, que deu o brado, entregou a Deus o seu Espírito, o que a Bíblia diz é, esse véu que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo, esse véu se rasgou de alto a baixo, como indicando, eu que estou fazendo, não é você. Se fôssemos nós, era de baixo para cima. Como é Deus que faz, é de cima para baixo. E com o que ele fez? Arrancou essa parede que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Naquele instante, a presença de Deus agora está disponível para que os homens tenham acesso. Não precisa mais viajar de ano em ano para fazer uma procissão, para estar diante da presença de Deus uma vez por ano. Não precisa mais. A presença agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, essa presença saltou do lugar santíssimo e veio para fora. Existe um texto em Atos capítulo 15, versículo 16, que eu quero chamar a sua atenção sobre algo muito especial. Lá está escrito assim: depois disto, disse o Senhor, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a antiguidade. Preste atenção aqui, ó. Atos 15, 16, o Senhor está dizendo, depois daqueles dias voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Para quê? Para que o resto dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios. Agora pergunta, o que há de especial nessa tenda de Davi? Porque pela Bíblia, a gente sabe que Deus mandou levantar o tabernáculo de Moisés, foi lá no deserto, que é esse que eu estava falando, era feito de couro. Os artífices tiveram que seguir fielmente a descrição que Moisés dava, porque o Senhor disse a Moisés como é que ele queria que criasse todas as coisas, as cores, os detalhes, os pontos, os nós, tudo. O Senhor descreveu detalhes, porque Moisés estava construindo algo que é reflexo de um tabernáculo que tem no céu.
Tabernáculo esse que a Bíblia fala que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, entrou lá. Onde lá no céu ofereceu para sempre sacrifício eterno. Não mais sacrifício de bodes, não mais sacrifício de touros, mas o próprio sangue dele, não no tabernáculo de Moisés, mas no tabernáculo do céu. Então Moisés reproduziu na terra uma coisa específica que tinha lá no céu, ou que tem lá no céu. Então o primeiro tabernáculo muito precioso que Deus mandou levantar foi o tabernáculo de Moisés. O outro foi o templo de Salomão, filho de Davi. Salomão edificou um templo ao Senhor, mas nesse meio houve um tempo em que Davi levantou uma tenda ao Senhor. Quando foi que essa tenda de Davi foi levantada? Foi na época em que Israel perdeu a arca do Senhor. Havia um sacerdote velho chamado Eli, e esse sacerdote foi relaxado com as coisas de Deus, foi relaxado com a lei do Senhor, e os filhos de Eli começaram a fazer coisas perversas no tabernáculo do Senhor, de tal modo que o Senhor rejeitou esse sacerdote e rejeitou os seus filhos. O que aconteceu? Israel saiu à guerra e eles perderam a guerra. Então os meninos tiveram uma ideia, filho de sacerdote, foram lá no tabernáculo, sequestraram a arca do Senhor e levou para a guerra. Porque eles julgavam assim: se a arca do Senhor, se a presença do Senhor estiver conosco, nós venceremos a guerra. Levaram um mó de peia, morreu todo mundo, e a arca do Senhor foi sequestrada. Sobrou um homem que voltou para dar a notícia. Quando o homem bradou dizendo: Israel perdeu a guerra e a arca do Senhor foi levada, o sumo sacerdote estava numa cadeira sentado, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora estava tendo um filho, teve um menino, morreu. E chamaram o menino de Icabô, que significa a glória do Senhor se foi de Israel. Então agora você tem um povo de Deus, mas sem o Deus do povo. Você tinha um povo que foi gerado pela glória de Deus, mas que havia perdido a glória de Deus. A glória do Senhor se foi. Agora o nome daquele menino era a profecia contra essa nação. A glória do Senhor se foi do meio de vocês. Passou-se o tempo e Deus levantou um rei chamado Davi, um menino que adorava o Senhor. Enquanto pastoreava as suas ovelhas, ele tinha a sua harpa e ministrava perante o Senhor no sereno da noite. Era filho de uma mulher fora do casamento. Era rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelos irmãos, mas que aprendeu a ministrar perante o Senhor no orvalho da noite. E o que a Bíblia diz sobre Davi é: eu te achei por detrás das malhadas. Davi é esse menino que, quando ele cresce, o Senhor manda ungí-lo rei de Israel, mesmo sendo ele quem era. E quando esse menino é ungido rei de Israel, que ele, 30 anos depois, consegue virar rei, de fato, ele foi ungido aos 17, mas só com 15 anos, mas só conseguiu reinar aos 30 anos, passou muito tempo esperando para que a promessa de Deus acontecesse na vida dele. Quando Davi assume o reinado, adivinha qual a primeira coisa que ele faz? Eu vou buscar a arca do Senhor. Vou trazer a presença do Senhor de novo para o meio do seu povo. Eu não consigo viver sem a glória do Senhor no nosso meio. Então Davi foi ver onde é que a arca do Senhor estava sequestrado e foi mandar buscar a arca do Senhor. E enquanto ele trazia aquela arca, a Bíblia diz que ele botou em cima de uma carroça de boi, estava trazendo e desequilibrou-se a arca por causa da carroça, algum buraco, alguma pedra, e aquilo ia virando. O soldado que estava do lado, pôs a mão para que a arca não caísse. E o garoto morreu na hora. Davi ficou irado e disse: como assim? Estou trazendo a glória do Senhor de novo, a arca do Senhor, como que esse garoto morre? Vai consultar os sacerdotes vão ver a lei do Senhor, e o sacerdote descobre e diz: meu amigo, a glória do Senhor não se carrega em lombos de bicho. A glória do Senhor só se carrega no lombo dos homens. São são duas varas, dois homens na frente, dois homens atrás. É nos ombros que você... Não é em lombos de animais.
Aí Davi diz, ok, então vamos fazer da forma correta. A Bíblia fala que Davi coloca como o Senhor disse. E diz que Davi, do local que ele vinha até chegar na sua casa, ele vinha de metro em metros, ele contava os metros e oferecia holocausto ao Senhor. Metros em metros. Para aí, vamos oferecer holocausto. Menino, foi holocausto demais. Durante todo o percurso. E quando ia chegando perto de casa, diz que Davi dançava com tanta força, com tanta violência, que as suas cuecas apareceram. E a sua esposa olhou para aquilo, que ridículo! Que ridículo! Isso é coisa que se faça! Isso é coisa de rei que se faça! A Bíblia diz que essa mulher ficou estéril. Nunca teve filhos. Davi disse, você diz que eu adoro feito louco, pois eu serei celebrado pelos loucos. Aqueles que amam a presença vão entender o que eu estou fazendo. Ei, esse Davi trouxe a arca de Deus de novo para Israel, com celebração, com festa, com ofertas e sacrifícios. E o que ele fez? Armou uma tenda simples do lado da sua casa e botou a arca lá. Ele não criou um tabernáculo lindo e maravilhoso de Moisés, não criou o templo lindo e maravilhoso de Salomão, fez uma tenda simples e pôs a arca lá. Quando o profeta Natan vê aquilo, diz assim, tu não tem vergonha nessa tua cara? Porque quem tem amizade, né, como era Natan e Davi, fala desse jeito com o rei, com medo de perder o pescoço, tu não tem vergonha não. Tu mora numa casa chique, feito com as madeiras mais chiques, mais nobres da nossa terra, da terra dos países vizinhos, não tem vergonha de fazer uma tenda para botar a arca do Senhor. Davi diz, pelo amor de Deus, Ave Maria é verdade. Eu vou fazer uma casa chique para o Senhor. E o profeta foi se saindo. Daqui a pouco o profeta falou, voltou e disse, não faça. O Senhor disse que está perfeito desse jeito. O que foi que o Senhor fez? Eu quero simplicidade. E o que o Davi fez? Contratou músicos que ficavam turnos após turnos diante da arca, ministrando ao Senhor. Ei, não é mais uma vez por ano, mas é todos os dias, 24 horas por dia. Turnos. Cansou? Cansei. Entra outra turma. Cansou? Cansei. Entra outra turma. Ei, mas é 12 horas da noite, tem outra turma, vira o dia, são 7 dias por semana, todos os dias, 24 horas. Olha o que Jesus fala no Novo Testamento, depois destes dias voltarei e vou reedificar, não o tabernáculo de Moisés, não o templo de Salomão, disse, eu vou edificar a tenda caída de Davi. O que tem de tão especial nessa tenda de Davi que chamou tanto a atenção do coração de Deus, dizendo, eu vou restaurar isso? É a simplicidade da adoração. Então, quando o texto sagrado diz, Deus não habita em templos feitos por mão de homem, ele está dizendo, nós vamos fazer uma adoração extravagante. Você vai pular tanto na presença que a sua cueca vai aparecer. Você vai fazer que nem aquela mulher que a Bíblia chama de mulher pecadora. Havia Jesus e os homens congregando no seu entorno, e a mulher entra sorrateiramente, se lança aos pés de Jesus, começa a chorar nos seus pés, lagrimejar os seus pés, enxugar com seus cabelos. Depois essa mulher se levanta, pega um perfume caro, quebra, derrama sobre a cabeça de Jesus, e os homens tudo. Jesus disse, eu vim restaurar esse tipo de adoração extravagante, esse tipo de adoração que só adora quem entendeu, quem discerne. Se você observar, nós vamos encontrar um outro texto muito precioso em João capítulo 4, versículo 24, Jesus falando sobre esse novo tempo de adoração. João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz, Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Vocês podem repetir esse versículo? 1, 2, 3 e... Amém. Escola dominical, vamos lá de novo. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Então observe bem. Observe bem. Vocês lembram que esse episódio de Jesus aqui é o episódio da mulher samaritana, certo? Só relembrando vocês, a mulher samaritana, João capítulo 4, era também uma mulher pecadora. Essa mulher havia tido 5 maridos, o que ela tinha agora também não era dela. E Jesus disse isso a ela. Então a mulher disse, eu estou vendo que o senhor é profeta. Ele disse, sim, sou profeta. Aí ela disse, quando o Messias vier, ele vai nos dizer todas as coisas, vai nos ensinar as coisas, tintim por tintim, bem direitinho. Aí Jesus fala, sou eu, mulher. Eu que falo contigo. Aí ele disse, se tu me pedires, eu te darei água viva, e tu nunca mais tornaria a ter sede. Aí essa mulher faz uma pergunta a Jesus, nessa questão, nesse quesito da adoração. Ela pergunta, Senhor, me diz uma coisa. É porque o pessoal aqui de casa diz que a gente tem que adorar nesse monte, e os judeus dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. É agora que Jesus fala, filha, vai chegar o tempo e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Tá, e o que é que significa isso? Que não precisa mais do templo? Não, ele está dizendo é que a adoração ela está transicionando para um tipo de adoração que nunca houve antes. A adoração que se praticava no Antigo Testamento era uma adoração somente na carne. Me diga o que fazer que eu faço. Como é que faz? É para dar 3 rodadinhas? É para fumar um charuto? E só para... assim? É para fazer como? Como é que adora? Qual é o rito? No Antigo Testamento, a adoração era rito. Faça o rito e a adoração está ótima. Jesus disse, não, vai chegar o tempo, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Como é que se adora em espírito? Para você adorar em espírito, primeiro precisa nascer de novo. Se não nasce de novo, você não tem como, não é possível o ser humano adorar em espírito. Vamos lá. Eu estava perguntando aos irmãos, vou perguntar para vocês também. Por que é que você não namora com uma vaca? Você já pensou isso? Você não acha uma vaca charmosa? Não? Pensa bem numa vaca. O focinho molhado, né, molhadinho. Maravilhosa uma vaca. Mas por que você não namora com uma vaca? Qual é a resposta? É porque a vaca, ela é de uma espécie diferente da sua, certo? Então, vaca namora com boi. Sim ou não? Faz sentido? Você não pode namorar com uma vaca porque você não é um boi. O que é que eu quero dizer com isso? Que a única pessoa que pode adorar a Deus que é espírito é alguém que também seja espírito. Você é o único ser vivo que a Bíblia diz, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você só pode se relacionar com um homem porque você é da mesma espécie, você é do mesmo tipo. A vaquinha, ela não consegue adorar a Deus porque ela não é um espírito. Ela é uma vaca. O máximo que a vaquinha vai ter é uma alma. Por quê? Porque a vaquinha, ela tem sentimento. Se você cuidar bem dela, ela gosta de você. Se você tratar mal, ela também não gosta de você, não. Ela te dá uma chifrada. Te dá um coice. Então, a vaquinha, ela tem memória. Se você alimenta a vaquinha, ela vai gostar de você. Se você levar a vaquinha para beber água, ela vai gostar de você, porque ela entende que você cuida dela. Não é? Então, a vaquinha, ela tem esse comportamento. Mas a vaquinha não consegue adorar a Deus porque ela não tem espírito, ela só tem alma. Ela tem sentimentos, mas ela não é espírito. Você é espírito, você tem uma alma e tem um corpo. Então você é o único que consegue adorar a Deus em espírito. Agora, se você não nasceu de novo, você não consegue adorar porque espiritualmente você está morto.
quando é que eu nasço espiritualmente? Quando Jesus dá a você o novo nascimento. João capítulo 3, Jesus explica sobre isso, sobre a necessidade de nascer de novo. Então, quando você nasce de novo, o seu espírito volta à vida. E agora você pode adorar, porque o espírito nasceu de novo. Quando você nasce de novo, Deus vai lhe dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te conduzir a níveis de adoração profundo. Por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 14 em diante, a Bíblia diz assim, porque Jesus nos libertou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso à bênção de Abraão, para que recebêssemos o Espírito Santo. Então, quando alguém é liberto da maldição da lei, e a maldição da lei é morte e separação de Deus, quando nós somos libertos disso, nós somos então introduzidos na bênção de Abraão e recebemos como presente o Espírito Santo. Por que é que nós vamos precisar do Espírito Santo? Porque não é possível fazer esse nível de adoração no Espírito se eu não tiver o Espírito Santo. Se eu não for nascido de novo para receber o Espírito Santo. Veja, Romanos capítulo 8, a Bíblia Sagrada diz, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda na fraqueza. Qual é a fraqueza? Porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito nos ajuda na fraqueza porque não sabemos orar como convém. Ou seja, você às vezes se amanhece, tem uma angústia, você tem uma impressão que algo ruim está acontecendo ou vai acontecer, você tem uma impressão dentro de si e você pergunta, mas do que se trata? Eu não sei. Quem sabe? O Espírito. E ele está incomodando o meu espírito para eu orar. Quando eu vou orar, palavras começam a surgir. E se não forem palavras em português, serão palavras em línguas estranhas. E essas línguas estranhas, elas estão orando a perfeita vontade de Deus. Veja, ninguém conseguirá orar nesse nível de oração se você não for nascido de novo e não tiver o Espírito Santo. Não consegue. Então Jesus disse, esse novo tempo de oração, de adoração que eu estou inaugurando, será uma adoração no Espírito, não é na carne. Ou seja, não se trata de um rito. Um rapazinho no intervalo estava perguntando, pastor, como é que adora no Espírito? Eu digo, meu filho, você tem que começar fazendo. Em algum momento o Espírito Santo vai te conduzir. Aí ele diz, pastor, já está acontecendo, porque tem hora que eu estou orando e eu sinto uma vontade de me deitar no chão e ficar lá. Pronto, já está começando. Já está começando. Tem um rito? Tem não. Como é que faz para orar? Ah, eu vou lá, dobro os meus joelhos e eu faço a minha reza e sei o quê, pronto, acabou-se. Não, isso não é oração no Espírito. A oração do Espírito é o Espírito ficar tempo na presença dele até que o Espírito Santo vai te conduzindo acerca de coisas específicas que você precisa orar. E às vezes não precisa dizer nada, é só estar ali. Às vezes só tem um gemido. Uou. Como é que tu diz, Diego? Uou! Né? Né? Tá lá o Diego no seu TSD e de repente, uou! Aí quem está do outro lado da rua, o que é isso, gente? O que houve? Você não entende, são coisas espirituais, se discernem espiritualmente. Então, às vezes, a gente está aqui na igreja, na semana de oração, e eu fico preocupado com um monte de gente, porque eles não entendem isso aqui que nós estamos falando. E aí vem para cá, fica aí sentado, passa na hora que entrou, na hora que saiu. Mesmo jeito. Não. Você está vindo para um ambiente do Espírito, adoração no Espírito, você está sendo provocado para níveis de oração profunda, não tem um rito. Pastor, me ensina a orar. Não tem. É você ficar vulnerável ao Espírito, irmão. Mas como é que faz isso? Começa fazendo. A gente só aprende a fazer fazendo. Você começa do jeito que você sabe. E daqui a pouco o Senhor vem. Daqui a pouco o Espírito Santo vem. E tá.
e você quer sair. Eu me lembro de uma irmã, um dia desse, que estava tendo uma experiência dessa com Deus, e o Senhor falou uma coisa com ela, ela já ia se levantar, e Deus perguntou, já vai? Olha que fofo, tu já vai? Se você não estiver adorando a Deus nesse nível de adoração, isso não acontece não, você entra e sai como não tem reverência nenhuma. Você não sabe se já está liberado para sair, já foi. Então Jesus disse, eu estou inaugurando um novo tipo de adoração, que não é a adoração que se praticou no Antigo Testamento, baseada em rituais, é adoração em espírito. Agora você me pergunta, mas o que é que significa essa expressão em verdade? Em espírito eu já entendi, mas em verdade quer dizer o quê? Como é que a gente adora a Deus em verdade? E aí eu tenho uma ilustração que eu gosto, que é a história do seu Zé e da Dona Maria. Um casal de idosos da igreja. Velhinho, tudo velhinho. E aquele casal da igreja era um modelo do pastor, de família. Então o pastor chamava as meninas novas e dizia, presta atenção à vida da irmã Maria. Veja o jeito que ela trata o seu esposo. Veja como ela é carinhosa e atenciosa com ele. E ensinava as meninas, presta atenção como é que uma mulher trata um homem. E assim o pastor usava aquele casalzinho de velho como referência para ensinar os mais novos como ser marido, como ser esposa. Passou-se os anos, um dia o pastor chamou aquele casal no escritório e disse, meus queridos irmãos, queria falar para vocês do orgulho que eu tenho de vocês, esse casal de idosos, congregaram na nossa igreja. Eu amo demais a vida de vocês. E eu quero homenagear vocês, eu falo de vocês para todos os nossos jovens, como que a gente tem que ter uma família, como que uma mulher ama seu marido. Quando ele falou isso, ela levantou a cabeça e disse, amar o marido? Quem disse para o senhor que eu amo meu marido? Aí o pastor quase que cai do banco e disse, o quê? Eu disse, não, eu nunca amei meu marido, não. Fala, meu Deus. E como é que a senhora conseguiu ser essa esposa tão extraordinária a vida toda? Minha mamãe ensinou como é que tinha que ser uma mulher, e eu sou, do jeito que ela disse. Faça assim, eu faço, eu fiz, minha vida toda. Mas amar ele, não. Agora eu quero que você imagine quantas vezes essa mulher se deitou com aquele homem. Fez todos os meninos. Fez todos os almoços dele. Preparou todas as camas dele. Mas nunca foi porque eu te amo. Foi só porque alguém disse como era que se fazia. Jesus disse, o novo tempo de adoração será porque você vai querer fazer. Será porque você me ama. Não é porque você sabe, não é porque te disseram como fazer, como é o rito, como é a forma, como é que é o certo. É porque você quer fazer. Então, esse nível de adoração que Jesus está inaugurando, ele é completamente diferente daquilo que a gente já imaginou. Jesus disse, não, cara, é outro nível, eu não quero mais saber de pessoas fazendo um rito perto de mim, eu quero saber se você quer a minha presença. O Davi, antes de ser ungido rei, ele adorava o Senhor nas malhadas, de trás das malhadas, com sua harpinha, e aquilo chamou a atenção de Deus. O mesmo coração que ele tinha nas malhadas, ele trouxe para a presença da arca, e Deus disse, até que enfim alguém entendeu. Todo Israel cuidava de fazer o rito, pegava o cordeiro, ia para o sacerdote fazia o corte, oferecia o sacrifício, de ano em ano eu vou para a procissão, eu faço o que tem que fazer, eu dou meus dízimos e oferta. Me diz o rito que eu faço, é para abrir as pernas? Eu faço, é só isso. Mas a pergunta é, você quer estar comigo? Não. O Senhor disse, esse tipo de adoração não me interessa. Porque Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você entendeu agora o que é adoração em verdade? Em espírito e em verdade. São dois níveis. Não é mais porque tem um rito, é porque eu quero a sua presença. É porque eu desejo a sua presença. Agora eu te pergunto, o que isso tem a ver com derrubar as igrejas? Vai perguntar para eles lá na internet. Então esses caras,
eles têm os textos bíblicos prediletos deles, certo? Qual é o texto bíblico predileto? É esse que eu li para vocês. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então eles pegam esses versículos, distorcem, interpretam como quer e ensinam todo tipo de besteira que quiser, ok? Qual é o meu texto predileto? Hebreus capítulo 13, versículo 7. O que a Bíblia diz? Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus. Atente para o êxito da sua carreira espiritual, atente para a sua piedade e imite a fé deles. Esse aqui é o texto que eu amo. O que é que Deus está dizendo? Lembre-se dos pastores que pregam a palavra de Deus para você, observe o êxito da sua carreira espiritual, imite a fé deles. Dá para você imitar os pastores da internet? Dá para você copiar a piedade deles? Normalmente, eles vêm de 4, 5 divórcios. Normalmente, eles têm vida promíscua. Qual é a piedade que você tem neles para copiar? Multidões estão indo atrás deles. Essa semana, eu estava perguntando por uma irmã aqui na igreja, e uma outra irmã disse, você não sabe? E ela foi para o centro de eventos. Ver o pastor dela lá, da internet. Ela segue o pastor dela na internet. Pastor virtual. O que a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada está dizendo é, busque os seus pastores, veja a carreira espiritual deles e imite a fé. Ou seja, se você vai ter um pastor, você vai ter que ter alguém que você pode imitar a carreira espiritual. Se você tiver, você tem um pastor. Amém? Se não tiver, então vá procurar, porque deve ter algum em algum lugar. Mas nós não teremos desculpas para não congregar, para não estar debaixo do pastoreio de Deus na vida das pessoas. Amém, gente? Então esse é um dos meus textos prediletos. Qual é o outro texto? Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz, deixa eu ler a partir do versículo 23, que eu acho um texto maravilhoso. Ele diz assim, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Como é que nós temos que fazer com relação à confissão da nossa fé? Retenha inabalável a confissão da sua fé. Ou seja, você vai se desviar por qualquer motivo? Por nenhum motivo. Ele disse, mantenha inabalável a confissão da sua fé. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí o versículo 25 diz, não abandone a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia do Senhor vai se aproximando. Então aqui ele tem alguns conselhos. O primeiro, não abandone a congregação. Está claro isso? Qual é a vontade de Deus para nós? Não abandone a congregação. O que é que essa galera está dizendo? Cai fora. O que a Bíblia diz? Não abandone. Segundo, admoeste uns aos outros. O que é admoestar? É você animar. É você pegar o que está cansado, o que está fraco, o que está desanimado e levantá-lo, estimulá-lo por meio da fé, por meio do amor, dizendo, levante-se, vai dar certo, vamos para cima, mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel que prometeu, não caia, não fica, levanta. O Senhor diz, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima, exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, sejam ânimo um para o outro, e não abandone a sua congregação. Então, irmãos, tem uma historinha que ilustra bem isso aqui que eu estou dizendo. Uma irmã teve uma revelação, não é da nossa igreja, na verdade é uma pastora, uma pregadora relativamente famosa. Ela teve uma revelação
que era mais ou menos assim: a igreja estava indo em direção a Canaã Celestial, subindo uma montanha. Na frente estava Jesus, conduzindo a sua igreja. Diz que os irmãos, vem cá, Diego. Diz que os irmãos andavam uns com os outros assim, subindo a serra, a montanha. Então todos os irmãos estavam ligados, formando essa corrente e caminhando. Jesus na frente e a igreja seguindo atrás. Direção a Canaã Celestial. Senta. Acontecia que mesmo assim, com esses elos, às vezes um deles caía. Quando caía, se fazia um grande barulho no céu. Jesus dizia: pare, volte e pegue. A igreja voltava, pegava o irmão, botava de novo aqui e voltava para tornar a caminhar. Quando chegava a noite, Jesus mandava com que todos se sentassem e via um orvalho do céu que molhava a todos. No dia seguinte, Jesus: levante-se, posição, e vamos em direção a Canaã Celestial. Até que eles chegaram nos portais da Canaã Celestial. Não vou contar a revelação toda, porque eu quero só pegar essa parte. Ela foi orar ao Senhor, disse: Senhor, me diga o significado desse negócio. Ela disse: não tem segredo. Isso é a igreja. E eu sou o pastor da igreja, levando a igreja para Canaã Celestial. À noite, eu mando que todos se sentem. E esse momento é quando a igreja se reúne. É quando a igreja congrega. Ele disse: eu venho e derramo orvalho sobre todos. O que acontece com esse orvalho? Coisas são curadas, feridas são restauradas. É quando o pastor supremo coloca óleo sobre as suas ovelhas. É por isso que eu digo, irmãos, que existem coisas que só acontecem na igreja. Eu não quero fazer parte da igreja. Pois não vai desfrutar dessas coisas. Porque o Senhor disse: olha, é quando vocês se congregam que o orvalho do céu vem e banha a todos. E aquele que estava cansado, fadigado, desanimado, suas forças são renovadas para começar de novo no dia seguinte. E isso vai se repetindo vezes após vezes. Aí alguém diz assim: mas eu nem me lembro do que o pastor pregou no último culto. Vocês lembram? Vamos fazer uma entrevista aqui? O que será que o pastor pregou domingo passado? Tu lembra alguma coisa? Olha aí, viu? Que isso é lindo. Mas certamente você não se lembra o que eu preguei mês passado, certo? Não? Então qual é a conclusão que a gente faz? Se eu não me lembro, então para que serve? E aí eu vou te fazer uma pergunta também. Você se lembra que você comeu no café da manhã? Não? Hoje eu me lembro, né? Mas vamos colocar 15 dias atrás. O que você tomou no café da manhã de domingo, 15 dias atrás, Bruna? Lembra não? E no almoço? Piorou? A Bruna não se lembra o que ela tomou no café da manhã e nem no almoço há 15 dias atrás. Por isso nós vamos deixar de comer? O que você comeu há 15 dias atrás, que você não se lembra, é o que te trouxe até aqui. Pega a revelação. O que significa dizer que você pode até nem se lembrar do que o teu espírito recebeu há 15 dias, mas foi o que você recebeu que te trouxe até aqui. É o que você recebeu que te nutriu, é o que te recebeu que fortaleceu o teu espírito, é o que você recebeu que deixou você pronto, é o que você recebeu que mudou sua mente, sua postura, sua posição e trouxe você para ser o que você é. Mas se eu não estou fazendo parte desse rebanho, eu vou receber? Não! Você não vai ter consciência do que perdeu, você só vai ter consciência da fraqueza que vai entrar no seu espírito. Disso você terá consciência. Porque quando você está sendo alimentado por Jesus, porque é Jesus que alimenta, não sou eu. Jesus reúne o seu rebanho e derrama orvalho sobre o seu rebanho. E ali traz cura e restauração, e você está pronto para a semana seguinte e para o dia seguinte. Glória a Deus.
era isso que eu queria pregar para vocês. No primeiro culto aconteceu uma coisa tão linda. Como diz a minha filha, eu não sei fazer apelo. E no primeiro culto eu fiz o pior dos apelos que alguém poderia fazer. Eu terminei de pregar e eu disse: eu não vou fazer apelo para vocês, porque vocês não querem Jesus mesmo. Uma menina levantou e disse: eu quero! Eu digo: aleluia, tanto tempo, Jesus, desejei ver uma coisa como essa. Cara, que cena linda, que cena maravilhosa, que cena preciosa. Eu quero! Coisa linda. O que foi, Zé? Então eu vou fazer a pergunta de novo, do mesmo jeito. Vai que funciona, né? Vai que funciona, né? Gente, que coisa preciosa. Vocês ouviram a palavra. E se você entende, irmãos, que precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa dizer sim para Ele, amém? Se fez sentido para você o que você ouviu, você precisa tomar uma posição acerca dessa verdade ouvida. A Bíblia diz que nós precisamos acrescentar fé à verdade que nós temos ouvido. Porque no Antigo Testamento, todo o povo de Deus morreu no Egito, no deserto, melhor dizendo, porque a Bíblia diz, eles não acrescentaram fé àquilo que ouviram. Aí Paulo diz, não repete isso no nosso tempo. Acrescenta fé naquilo que você está ouvindo. E o que é fé? Tomar posição, tomar decisão. Tudo que nós precisamos, irmãos, para Jesus operar, é tomar decisão. Fé é isso. É você colocar o pé e Deus coloca a ponte debaixo. Não tinha ponte, agora tem, porque você pôs o pé. Então a fé vem primeiro, o milagre vem depois. Estamos aqui? Eu criei, por isso eu falo. Primeiro creio, depois o milagre acontece. Eu não espero acontecer para o milagre vir, porque já não é mais fé. O milagre já aconteceu. Então, se existir alguém aqui dentre nós que quer entregar sua vida a Jesus, nós queremos orar por você. Amém?